você pregar. Mas tem gente, sabe que tem pessoas que são chamadas para interceder? Intercessores. Interceder, irmã, hoje à noite a gente vai falar um pouco sobre intercessão, sobre 3 pilares. Interceder, a intercessão é o cristão é o único que pode interceder e se mover no mundo espiritual quando dobra o joelho. Amém. Alguns são chamados para ir, e todos nós somos chamados para interceder e ofertar. E alguns são chamados para ir de maneira local, outros Samaria, Judeia e ao confim da terra. Você tem que identificar. Interessante, irmãos. Deus, Ele nos dá o privilégio de sermos coparticipantes com Ele de um plano maior. Amém. Uma equipe estava em Ásia e uma jovem estava tendo a sua primeira experiência. Irmãos, todos que vão para o campo missionário começam por uma viagem de missões de 30 dias, dependendo da situação, de alguns meses, e vão se preparando para o campo. É o início. E essa jovem, numa viagem missionária, tinha um homem que não tinha um braço. E ela colocou a mão e orou, na cabeça desse homem, orou, e fechou os olhos. E ela escutou, tra, 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 tra. E quando ela abriu os olhos, o braço do homem estava crescendo. Aleluia! Claro, ela desmaiou. Mas Deus fez um milagre, era a primeira experiência dela. O campo missionário é um terreno fértil para a manifestação do poder de Deus. Porque Deus só atua quando a igreja se move. Amém. Deus só atua quando você se move. Deus só atua quando Ele vê que você está disposto a fazer o impossível, crendo que Ele fará o impossível. Amém. Estávamos em um determinado, há um tempo atrás, a gente precisava de 10 mil reais para o ministério, e minha esposa e eu entramos num propósito de 40 dias, jejuando todo dia, jejuando. Até quando eu estava almoçando e comendo, eu estava, Senhor, tem misericórdia, Deus, a gente tem que pagar essas contas, Senhor, do ministério. E estávamos orando, e minha esposa olhava, calma, amor. Não, eu tenho que orar, até que Deus me dê paz no coração. Minha esposa orando, a equipe orando. Teve um momento que eu senti Deus falando assim, você confia em mim? Irmãos, olha, quando Deus fala isso para você e você está pedindo, você está na expectativa de uma resposta, é mais ou menos assim, Deus fala, você confia em mim? Entende o que eu estou falando? Amém. É mais ou menos assim, a pessoa está cega e você pergunta, o que tu quer que eu faça? E a pessoa não precisa dizer, eu quero que me cure, porque já é óbvio. Então Deus perguntou, confia em mim? E eu falei, Senhor, eu confio. Eu já vi milagre do Senhor. A equipe já viu milagre do Senhor. E eu falei para Deus, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor vai continuar sendo Deus em minha vida e na minha equipe. De noite eu entro no correio eletrônico, no e-mail, e recebo uma carta de Western Union. Sabe o que é? Isso que envia dinheiro de um país para o outro. É tipo um banco que envia dinheiro de um lado para o outro. E estava lá um determinado valor que eu já vou falar para vocês. E eu olhei e falei, ai Jesus. Peguei esse e-mail, essa mensagem e veio para minha esposa. Por favor, amor, olha e vê se eu não estou cego. E veio para uma amiga. Vê aí se é esse valor. Quem mandou? É certo isso? Só você ir lá buscar o dinheiro. Quanto tinham enviado? 10 mil reais, 2.200 dólares, quase 10 mil reais. Eu fui no outro dia lá, já viu? Deus é bom, glória a Deus. E com um documento, eu vim pegar esse dinheiro, senhora. Como não? Ok, assina aqui. Quando eu peguei, eu falei, Deus é Deus ou não é? Aleluia. Claro, no outro dia já não tinha mais dinheiro, pagamos tudo. Que não era para mim, era para o ministério. Há muitos anos atrás,
quando você entra para atender o chamado de Deus e cumprir o legado, entregar legado, você começa a ter experiências com Deus, irmãos. Você começa a ter experiência que prova a tua fé e acrescenta a tua fé. Mas para o apóstolo, o Pedro é o único que sabe o que é andar sobre as águas. Porque quando estavam os apóstolos, os discípulos aí estavam no barco, quem foi o único que saiu? Pedro. Os outros nunca vão poder dizer o que é sentir o mar embaixo dos pés e dizer, está duro, como se fosse chão. Não importa que ele tenha no meio do caminho se afogado, mas ele deu um passo de fé. Ele ousou depender de Deus, porque ele tinha um propósito. Deus respalda propósitos. Deus respalda aqueles que estão dispostos a falar, Senhor, usa a minha vida, usa minhas mãos, eles me aqui. Como foi falado ontem. Há muitos anos atrás eu estava na Argentina, deve ter mais ou menos uns 15 anos atrás, se levantou uma oferta para uma missionária em África, e eu tinha $5 na carteira, e eu escutei uma voz dizendo, oferte os $5. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Não pode ser Deus, só tem $5. E eu estou vendo o pessoal, né, pegando carteira, cheque, e escutei a voz de novo, oferta os $5. E eu já... É porque quando eu sinto que é Deus que está falando, eu visualizo Ele na minha... Eu olhei e falei, é o Senhor? Eu percebi Deus falando, você acha que é quem? E eu peguei os $5, irmãos, eu confesso, eu fui... e entreguei a oferta. Sem dinheiro, era solteiro nesse tempo, magrinho. Eu sei que ainda estou magro, mas ainda mais. De noite, uma inglesa chega no meu quarto, bate a porta. Hello, Glaucio, e começa a conversar comigo e me entrega um envelope. Eu pego o envelope, entro no meu quarto e abro. E já tinha visto que tinha dinheiro, mas imaginei. Quando eu olho, tinha um triplo da oferta que eu tinha entregue de manhã. E quando eu peguei essa oferta, eu falei, glória a Deus, aleluia! Ah, o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Eu senti Deus olhando para mim e falando, você de manhã não confiou em mim. Se quer que eu te use, tem que confiar em mim. Amém. Não é que Deus faz troca, irmãos. Não é que Deus, não é porque eu dei 5, Deus não é isso que eu quero falar. Eu estou falando que Deus estava me ensinando a depender dEle. Deus não quer nada sem que Ele não possa te recompensar. E eu vou te falar algo. Vamos abrir Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Já estamos terminando, irmão. Eu vou pedir alguém que abra Apocalipse 22, 12. Outra pessoa que abra Lucas 6, 23. Outro missionário que abra João capítulo 14, versículo 36. Um missionário abre Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Outro abre Lucas capítulo 6, versículo 23. E outro abre Mateus capítulo 5, 12. Capítulo 5, versículo 12. E outro missionário abre João capítulo 14, versículo 36. Quem pode ler Apocalipse 22, 12? Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Só até aí. Para dar as minhas recompensas a cada um de acordo com o que? Tem feito. Algumas versões diz para dar de acordo com as suas obras. Está falando de quê? De recompensa. Irmãos, Deus ele é tão tremendo que até o que nós fazemos para Ele tem recompensa. Eu não estou te falando aqui não. Eu não vou entrar nesse tema, mas não pense, você ou eu, que aqueles que estão dando a vida, irmãos, o céu, nós vamos ter funções no céu.
Algumas coisas no céu acontecerão de acordo com o que fizemos aqui. Escute o que eu estou te falando. Algumas coisas no céu acontecerão de acordo com o que eu fiz aqui. Isso está relacionado à minha oração, à minha atuação, à minha entrega. Por favor, Lucas capítulo 6, versículo 23. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. Aonde? No céu. No céu. Nós somos imediatistas, queremos tudo. Não, está falando no céu. Mateus capítulo 5, versículo 12. Outro missionário aí. Vou pedir um flamenguista lá atrás. Capítulo 6, capítulo 5, versículo 12. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa no céu. Amém. Só até aí. Pois é esplêndida a nossa recompensa no céu. O que isso quer dizer? Que o que a gente faz tem recompensa e consequência. E se nós não fizermos, tem consequências. Irmão, João capítulo 14, versículo 36. Não tem 14:36. Não? Vai até o 31. Então abre 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. 1 Coríntios. Capítulo 3, versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Amém. Pode repetir de novo, por favor? Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. O que cega e o que? O que planta e o que rega. O que planta e o que? Rega. Está falando o quê? Aquele que orou, aquele que evangelizou, aquele que vai, que colhe, que discipula. Está falando de dois tipos de trabalho aí. De trabalhos diferentes. Mas tanto que planta quanto que rega, recebe o quê? Galardão. Galardão. João capítulo 4, versículo 36. João 4,36. Quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando frutos para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem. Está falando de trabalho. Você sabe que o corpo de Cristo, um é o dedinho, outro é a mão, outro é um braço, mas não se pode trabalhar só, somos um corpo. E tem recompensa para o corpo. Uma empresa, se eu entro com mão de obra e outra pessoa entra com recursos, na hora de dividir o lucro, quem ganha mais? Uma empresa, eu entro com recursos e o outro entra com a mão de obra. Na hora de dividir o lucro, quem vai ganhar mais? Calma aí, se eu tenho dinheiro, mas não tenho mão de obra, meu dinheiro não vai servir. E se eu tenho mão de obra, mas não tenho dinheiro, não vai servir. Então, na hora, um entra com recursos e outro com a mão de obra, divide igual, irmãos. Pode ter acordos diferentes, claro, como disse o irmão aqui, pode ter acordos diferentes. Mas de maneira geral, dependendo da situação, se eu não tenho dinheiro, eu posso ter mão de obra. Mas se eu tenho mão de obra, então... Uma ilustração, um evangelista muito famoso que ganhou milhões de pessoas para Cristo no mundo, chega no céu e percebe que uma irmã de oração recebeu o mesmo galardão que ele. E ele diz, mas por que ela recebeu o mesmo galardão que eu? Se eu estive lá na frente evangelizando, pregando, eu atendi o chamado. E chegam para ele e dizem, olha, se você teve êxito, foi porque ela estava de joelhos orando por você. Amém. Não se trata de mais ou menos importante, se trata de maturidade em entender aonde Deus me chamou, quando Ele me chamou, qual o processo para chegar lá. Entender aonde Deus te colocou e aonde Ele quer te colocar.
Alguns Deus vai chamar para ter uma vida aqui normal, orando e trabalhando na igreja local. Outros Deus vai chamar para ir correndo risco. Alguns Deus vai chamar para morrer. Eu sei que dói escutar isso. Eu falo para Deus, Deus, o Senhor me bota para pregar e falar umas coisas que as pessoas às vezes ficam me olhando de cara feia. Como diz lá um colega, chama o diácono. Irmãos, a Bíblia diz o quê? Que Deus se regozija com a morte de quem? Dos santos. É o texto, irmãos. Não sou eu que estou falando. Não está aqui em Glaucio capítulo 3, versículo 21. Está na tua Bíblia, na minha Bíblia. Sabe o que acontece? Tem gente que vai para o campo. Aqui no Equador, uma família de americanos, eles passavam com a sua avioneta, com o seu aviãozinho, e viu uma tribo indígena. Eles desceram, começaram a evangelizar. Um desses indígenas matou o esposo, o missionário. Ele morreu. A história dele se alastrou. Depois de alguns anos vieram os filhos e continuaram a obra. E toda a tribo tem fruto até hoje no Equador. Ele foi semente, irmãos. Muitos irmãos nossos estão sendo semente. Daqui a pouco a gente vai almoçar. Mas tem irmãos nossos que nesse momento estão baixo perseguição. É o legado deles, é o nosso legado. Talvez um dia isso chegue até nós, irmãos. Às vezes eu me pergunto, quando chegar esse dia, e eu vou terminar aqui, quantos de nós seríamos fiéis a Cristo? O nosso sentido de eternidade se perdeu. Deus continua com esse sentido de eternidade. Quando Ele olha para você, Ele está pensando na sua vida no céu. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós estamos pensando na nossa vida onde? Aqui, irmãos. Eu quero orar essa noite, mas eu queria fazer algo. Eu queria pedir que pudéssemos dividir em grupos e orar pelos povos não alcançados. Eu acho que 1, 2, 3, 4 grupos. Podemos fazer 4 grupos e orar pelos povos não alcançados? Um grupo vai orar, vou pedir ao pastor aqui para esse grupo, orar pelos missionários que estão em lugares de risco. Vou dizer o motivo.